O milionário fica chocado ao ver mendigo negro orando pela filha em coma e revela o segredo. Roberto sempre viveu no topo. Suas mãos firmes tiravam do zero grandes impérios. Mas nada preparava aquele homem durão para o que presenciou naquela manhã cinzenta. Num banco de praça, ali, no meio do guarda-chuva morno da cidade, estava Lucas. Um garoto negro, sujo, de olhar intenso. Com as mãos apertadas, como quem segura a própria alma, ele rezava. Rezava e repetia o nome de Clara, a filha de Roberto. Há anos presa num silêncio que pesava como uma tumba. Roberto chegou ali quase por acaso, naquele percurso que fazia todo santo dia para não pensar demais. O que viu? Uma cena esburacada pelo mistério. O menino murmurando palavras que carregavam uma força estranha. Algumas pessoas paravam para olhar, uns intrigados, outros desconfiados. O vento sussurrava forte, como se também estivesse atento. Roberto sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um nó na garganta apertar. Por que esse garoto, de todas as pessoas no mundo, está aqui, orando para minha Clara? Ele se aproximou, as botas afundando na lama, o olhar desconfiado, tentando esconder o coração quebrado. Você é louco? Quase saiu da boca, mas ele engoliu. Lucas olhou para ele, olhos que queimavam com uma fé imensa e pura, e respondeu num sussurro firme. Minha mãe me ensinou que milagre existe para quem acredita, e eu acredito na recuperação da Clara. Roberto sentiu o peito queimar. A dureza da vida empresarial começou a desmoronar sob aquele pedido silencioso. Ele estava acostumado a controlar tudo. Acreditar em milagres? Jamais. Mas algo no jeito daquele menino, naquela entrega, fez seu coração gelar e ao mesmo tempo esquentar numa confusão brutal. Poderia aquela fé pequena chacoalhar a imensidão do seu desespero? Dias depois, Roberto voltou e viu Clara, aquela imagem imersa em tubos e máquinas, piscando 2 vezes. 2 sinais que até então não tinham vindo da letargia do coma. Uma pressão mínima, quase imperceptível, mas ali, respondendo a uma mão que não era sua, a mão de Lucas. A cidade parecia desacelerar. O barulho lá fora virava um sussurro. O coração de Roberto batia tão forte que doía no peito. O garoto de rua, sem nada, parecia estar tocando a alma de sua filha estancada. Mas o mistério só aumentava. Quem era Lucas, afinal? De onde vinha essa força que nenhuma conta bancária poderia comprar? Por que Clara, após tanto tempo, reagia justamente àquela presença descalça e humilde? A vida implacável do mundo dos negócios, tão dura e calculista, agora estava suspensa numa linha tênue entre o impossível e o inexplicável. Roberto tinha mais a aprender do que imaginava, e aquela conexão inesperada questionava tudo o que ele conhecia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Roberto estava ali, o coração a mil, observando sua filha, Clara, reagir pela primeira vez. Aquela pequena pressão nas mãos de Lucas parecia trazer uma nova esperança, uma luz em meio à escuridão. Mas antes que ele pudesse processar tudo,
O tempo parou de repente. Um alarme estridente ecoou pela ala do hospital, quebrando o silêncio como um grito no vazio. O rosto de Roberto palideceu ao ouvir. Mãos suadas, pulsação acelerada. Ele murmurou, mas sua voz soou vazia. O olhar de Lucas, antes cheio de fé, agora refletia uma sombra de temor. O alarme tinha sido acionado pela máquina que monitorava Clara. Roberto correu até o lado da cama. A respiração pesada. Clara, não, por favor. As palavras escapuliram como fumaça. Os enfermeiros entraram em um frenesi. Gritos, comandos, o clangor das máquinas. A cena se transformou em uma dança caótica de urgência. Lucas ficou parado, os olhos arregalados, um misto de medo e esperança. Mas algo no olhar dele mudava. Então, do nada, ele se virou para Roberto e, com uma clareza que fez o estômago de Roberto torcer, disse: "Eu tenho que te contar a verdade." Os murmúrios do hospital desapareceram e a realidade em volta deles começou a se desfocar. "O que você sabe sobre Clara?" A voz de Roberto saiu em um sussurro. A expressão de Lucas era agora uma mistura de tristeza e determinação. Ele respirou fundo e, como se liberasse um peso, revelou: "Ela não é só sua filha, Roberto. Ela é minha irmã." O tempo pareceu congelar. As palavras de Lucas atingiram Roberto como uma bomba. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. "O quê? Como você?" A incredulidade tomou conta dele. O mundo parecia rodar ao seu redor. As palavras do garoto rasgaram seu coração e a mente, como se todo o castelo que ele construiu ao longo da vida estivesse desmoronando. Lucas explicou, voz baixa e trêmula: "Você se esqueceu de quem realmente é sua filha, não é? Sua mãe, Clara. Ela teve que tomar uma decisão difícil. Ela me deixou. Eu a procurei por anos. Quando soube, não hesitei em tentar ajudá-la, mesmo sem saber se você seria receptivo." Ele parou, os olhos cheios de lágrimas. A revelação ressoou em Roberto. Ele sempre se considerou um homem forte, invencível, mas estava em um labirinto emocional sem saída. "Por que você não me disse antes?" Ele gritou, a dor transbordando. O caos ao redor parecia um eco distante. O que ele deveria sentir? Raiva? Amor? Preocupação? Lucas, à margem da tristeza, balançou a cabeça. "Eu não sabia se iria funcionar, e eu pensei que se você visse como Clara está sofrendo, talvez a fé de um mendigo como eu pudesse mudar algo." Mas essa fé poderia realmente mudar o que estava prestes a acontecer? O monitor ao lado de Clara começou a apitar de forma frenética. Os enfermeiros estavam agora correndo, mas o olhar de Roberto estava fixo em Lucas, tentando entender. A vida tinha se entrelaçado de tal forma que tudo parecia um pesadelo. Ele não sabia se acreditava nele ou em si mesmo. Então, tudo ficou turvo novamente. Clara, envolta em tubos e fios, começou a convulsionar. O clima se transformou em um horror absoluto. Roberto sentiu seu coração afundar. Ele não sabia o que fazer. O que essa nova verdade significava? Tudo isso estava interligado. Uma rede de segredos e decisões. Ele estava em um ponto de não retorno. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: e agora? Não havia brilho no futuro. Apenas uma escuridão que avançava rapidamente, enquanto o destino de Clara, de Lucas e de si mesmo pendia em uma linha fina e tênue. O choque ainda ressoava, e Roberto começava a perceber que, no fundo, a verdade, por mais sombria que fosse, estava moldando um novo começo. Mas para onde isso os levaria? Roberto estava ali, o coração a mil, observando sua filha, Clara, reagir pela primeira vez.
Aquela pequena pressão nas mãos de Lucas parecia trazer uma nova esperança, uma luz em meio à escuridão. Mas antes que ele pudesse processar tudo, o tempo parou de repente. Um alarme estridente ecoou pela ala do hospital, quebrando o silêncio como um grito no vazio. O rosto de Roberto palideceu ao ouvir. Mãos suadas, pulsação acelerada. Deve ser um erro. Ele murmurou, mas sua voz soou vazia. O olhar de Lucas, antes cheio de fé, agora refletia uma sombra de temor. O alarme tinha sido acionado pela máquina que monitorava Clara. Roberto correu até o lado da cama, a respiração pesada. Clara, não, por favor. As palavras escapuliram como fumaça. Os enfermeiros entraram em frenesi. Gritos, comandos, o clangor das máquinas. A cena se transformou em uma dança caótica de urgência. Lucas ficou parado, os olhos arregalados, um misto de medo e esperança. Mas algo no olhar dele mudava. Então, do nada, ele se virou para Roberto e, com uma clareza que fez o estômago de Roberto torcer, disse: "Eu tenho que te contar a verdade." Os murmúrios do hospital desapareceram e a realidade em volta deles começou a se desfocar. "O que você sabe sobre Clara?" A voz de Roberto saiu em um sussurro. A expressão de Lucas era agora uma mistura de tristeza e determinação. Respirou fundo e, como se liberasse um peso, revelou: "Ela não é só sua filha, Roberto. Ela é minha irmã." O tempo pareceu congelar. As palavras de Lucas atingiram Roberto como uma bomba. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. "O quê? Como você?" A incredulidade tomou conta dele. O mundo parecia rodar ao seu redor. As palavras do garoto rasgaram seu coração e a mente, como se todo o castelo que ele construiu ao longo da vida estivesse desmoronando. Lucas explicou, voz baixa e trêmula: "Você se esqueceu de quem realmente é sua filha, não é? Sua mãe, Clara. Ela teve que tomar uma decisão difícil. Ela me deixou. Eu a procurei por anos. Quando soube, não hesitei em tentar ajudá-la, mesmo sem saber se você seria receptivo." Enquanto Lucas falava, o monitor começou a apitar de forma frenética. O caos à sua volta parecia um eco distante, mas a revelação do garoto continuava ecoando na mente de Roberto, confuso e atordoado. A comida amarga que ele tinha comido mais cedo parecia voltar à sua garganta. "Por que você não me disse antes?" ele gritou, a dor transbordando. E foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. Uma enfermeira, com um olhar pálido e olhos arregalados, entrou correndo na sala. "Precisamos de um histórico médico da família." O assunto virou e Roberto sentiu um frio na espinha. Então, com uma expressão quase catatônica, a enfermeira disse: "Senhor, Clara, ela não é apenas sua filha e irmã de Lucas. É mais complicado do que isso. A condição dela se agrava a cada segundo." E a voz dela tremia enquanto ela olhava diretamente nos olhos de Lucas. "Você não sabia que Clara é também filha de outro homem? Um homem muito influente." O impacto das palavras a atingiu como um golpe físico. Lucas, que estava ali, à mercê da fé e da necessidade de ajudar, ficou paralisado. Roberto sentiu a confusão envolver tudo ao seu redor. Filho de outro homem? O que isso significava? Ele olhou para Lucas e os dois se encararam, compreendendo que havia muito mais em jogo. Um misto de dor e raiva. "Quem é esse homem?" Roberto perguntou, a voz tensa. "Quem diabos é ele?" Lucas hesitou, o rosto palitando entre o medo e uma triste revelação. "Eu não sei, mas eu recebi uma mensagem antes de vir para cá."
Ele puxou o celular do bolso, as mãos tremendo, ele balançou a cabeça incapaz de prosseguir, enquanto o ambiente fervilhava ao seu redor. A enfermeira olhou de Roberto para Lucas e um novo tipo de pavor se instalou. A força dela e a conexão entre vocês. Clara precisa saber a verdade, ou o que resta dela pode se perder para sempre. Roberto sentiu todas as certezas do mundo desmoronarem. Segredos, mentiras. E um jogo de influências que certamente iria além do que ele poderia imaginar. Ele piscou e a gravidade das palavras o atingiu como uma onda. A sala começou a girar. E agora? Ele sussurrou. O desespero e a urgência pairavam no ar como uma tempestade, prestes a romper. Tudo o que Roberto pensava que sabia sobre Clara, sobre ele mesmo e sobre Lucas, agora parecia apenas ruínas, um quebra-cabeça desfeito. O que mais estava escondido? Ele precisava descobrir, e rápido, antes que o tempo se esgotasse. Roberto estava ali, o coração a mil, tentando processar tudo. As palavras de Lucas, a revelação sobre Clara e a urgência do hospital. Ele ainda não conseguia entender que a vida dele mudara em um instante. A pressão no ar aumentava, e o monitor de Clara apitava freneticamente, como se quisesse gritar por socorro. Ele olhou para o garoto ao seu lado, que tremia, e a verdade deles começava a se entrelaçar em um emaranhado doloroso. Quem é esse homem? Ele repetiu, a voz quase um sussurro. Lucas parecia lutando contra suas emoções, a angústia estampada em seu rosto. As enfermeiras continuavam correndo, mas Roberto sabia que a resposta de Lucas poderia mudar tudo. O garoto olhou para o chão, hesitando. Depois finalmente disse: Ele é um político, um homem poderoso. Mas não só isso, Roberto. Ele é meu pai também. O estômago de Roberto afundou. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer letra fria em um papel. E quando ele balançou a cabeça, incapaz de acreditar, Lucas continuou. Ele é o mesmo homem que você fez negócios, o mesmo que está por trás dos seus impérios. Ele só não sabe que Clara existe. Era como se o chão desapareceria sob seus pés. Cada palavra de Lucas era uma lâmina, cortando as ilusões que Roberto havia cultivado por anos. O homem que ele admirava, o titã do mundo político, poderia muito bem ser o homem que arruinou a vida de Clara. A sensação de traição o atingiu como um muro de tijolos. Mas a tensão não parou por aí. O alarmante barulho de máquinas e gritos de enfermeiras eram uma sinfonia de caos. E no meio desse turbilhão, Clara começou a convulsionar. Roberto sentiu um frio na espinha quando a equipe médica se reuniu em volta da cama. Suas vozes se tornaram um zumbido indistinto. A desespero tomou conta dele. E enquanto tudo acontecia, uma enfermeira se aproximou com um semblante grave. Precisamos de você, rapidamente. Ela se dirigiu a Roberto, os olhos fixos. A situação dela é crítica. Se você tiver alguma informação sobre o pai dela, será essencial. O histórico familiar dela pode ser a chave. Aquelas palavras cortaram como um raio. A verdade sobre Clara e Lucas agora se tornava um intrincado quebra-cabeça de vidas entrelaçadas. E a urgência do momento transformou-se em uma pressão sufocante. O que ele deveria fazer? Revelar tudo, mas e se o homem que eles queriam que soubesse estivesse mais próximo do que pensavam, que talvez já soubesse mais do que imaginavam? Mas o tempo não parou. Clara ficou sem resposta por alguns segundos que pareciam horas, e Roberto, angustiado,
Sentia seu coração pulsar, em desespero. Ele olhou para Lucas, seus olhos cheios de temor e expectativa. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu não quero que a verdade destrua nossa única chance de salvá-la, disse Lucas, sua voz carregada de emoção. De repente, o alarme apagou. O monitor de Clara ficou em silêncio, mas não houve alívio. Todos na sala sentiram o peso no ar. Então Clara fez um movimento. Um leve movimento dos dedos. Mas ali, naquele momento, começou um novo capítulo. Um suspiro coletivo surgiu. Mas a tensão ainda pairava. Roberto não sabia o que pensar. Ele olhou para Lucas e viu não só a conexão que tinham com Clara, mas também o abismo da desconfiança que agora existia entre eles. Havia algo obscuro na verdade. Algo que poderia mudar tudo de novo. Imediatamente, a porta do quarto se abriu com força. Um homem entrou, com uma postura imponente e um olhar penetrante. Era o político que Roberto conhecia, mas não reconhecia o que via agora. Eu ouvi tudo, ele disse. A voz baixa, mas autoritária. E isso precisa parar. Eu sei que Clara é minha filha, e não vou permitir que isso destrua minha vida. O choque atravessou Roberto como um soco no estômago. O que esse homem sabia? O que ele queria? Clara, a verdade, Lucas, tudo agora parecia ainda mais ameaçador. E Roberto percebeu que estava no meio de uma tempestade, sem saber se ele alcançaria a luz da clareza ou se afundaria nas trevas da confusão. A conexão entre eles agora estava mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. E naquele momento, tudo o que Roberto poderia fazer era encarar aquele novo adversário que desafiava não só sua paternidade, mas a vida de todos eles, a esperança de Clara e a possibilidade de perdão. Mas até onde essa verdade poderia levá-los? O homem que havia entrado, imponente e cheio de autoridade, fixou seus olhos em Roberto. A tensão na sala aumentou, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Ouvi tudo, ele reafirmou, com uma voz que ecoou pela sala, cada sílaba carregada de uma intimidação quase palpável. E isso precisa parar. Eu sei que Clara é minha filha, e não vou permitir que isso destrua minha vida. Roberto sentiu seu estômago revirar. Ele se lembrava bem daquele rosto. Havia fechado vários negócios com aquele político ao longo dos anos. Um homem poderoso, temido, que não hesitaria em esmagar quem estivesse em seu caminho. O que você quer? Roberto perguntou, a voz embargada pela adrenalina e pelo desespero. E a resposta que o político deu foi mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Que você e esse menino deixem Clara em paz. Eu cuidarei dela. Ela não precisa de vocês. Os olhos de Lucas se alargaram e seu corpo todo parecia paralisar. Ele estava ali, um irmão que ninguém sabia que existia, e agora essa declaração soava como um golpe mortal. Mas enquanto Roberto tentava processar as palavras, percebeu um movimento na cama de Clara. Um tosse leve, mas alarmante, um aviso de que o pânico estava prestes a ficar real. E naquele instante, o monitor ao lado dela começou a apitar freneticamente. Era um som de alerta, como se a própria máquina estivesse gritando. A enfermeira que estava ali olhou de volta para Clara e, com um semblante de total horror, gritou: "Precisamos de mais ajuda. Ela está reagindo mal." A sala imediatamente se encheu de movimento. Enfermeiros entrando, gritando ordens, o caos instaurado. Roberto sabia que não podia simplesmente assistir. Ele pisou firme, sua mente funcionando a 1000 por hora. Ela não pode ficar com ele, você não sabe.
"O que está fazendo?" ele gritou, apontando para o político. A indignação em sua voz ecoou, mas os enfermeiros não esperaram. Um deles puxou Roberto para fora caminho, buscando espaço para trabalhar. Mas Lucas, em vez de recuar, deu um passo à frente em direção ao político. "Ela é minha irmã. Eu não vou deixar você levá-la." O garoto estava determinado, a coragem superando seu medo. E então algo inesperado aconteceu. O político riu, mas não era um riso qualquer. Era um riso permeado de desdém, como se Lucas estivesse apenas atrapalhando mais ainda. "Irmão, você realmente acredita nisso? Que laços são tão simples? Ela é apenas uma peça no meu jogo." As palavras cortaram como uma faca. Roberto teve um momento de clareza. O que o político disse tinha um fundo de verdade. Clara, com toda sua dor e fragilidade, poderia se tornar uma ferramenta em um mundo implacável. "Você não vai usá-la como uma marionete." Roberto gritou, e por um breve momento, todos os olhares estavam sobre ele e Lucas. Mas a pressão da situação aumentava. Clara estava lutando. Justamente quando mais enfermeiros vieram, o alarme se tornou uma sinfonia de desespero. O monitor não parava. E Roberto tinha certeza de que o mundo ao redor estava prestes a desmoronar. Então, como um flash, ele percebeu algo. No canto da sala, um médico estava digitando algo rapidamente em um tablet, o semblante tenso. Antes que Roberto pudesse se aproximar, o médico virou-se de repente e apontou para Clara, gritando: "Alguém precisa saber a verdade. Há um histórico de doenças sérias na família dela. Nós precisamos do nome do pai dela agora." O olhar do médico estava fixo em Roberto, e ele sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. As revelações se multiplicavam, e o que antes parecia uma corrente de ligação estava se transformando em uma teia de segredos e verdadeiras identidades. "O que você quer dizer com isso?" Roberto ganhou, sua voz acentuando o pânico. O médico prosseguiu, mas antes que ele pudesse completar, a sala em volta virou uma tempestade de gritos e comandos. O que parecia um pesadelo tornado real. "Nós precisamos agir rápido. Se o pai dela é quem você diz, ela pode estar em perigo. A condição dela não é só física." O coração de Roberto disparou. "Quem é esse pai? O que você está escondendo?" E as palavras que o médico seguiu desenharam uma sombra que se espalhou em cima deles e trouxe tudo à tona. "Temos que contatar o verdadeiro pai dela, mas você precisa tomar uma decisão imediatamente." E assim a história que antes era um simples nó de relações e segredos se transformou em um turbilhão. O tempo estava se esgotando, e enquanto a urgência preenchia cada segundo, Roberto se viu no olho do furacão. A vida de Clara, toda a verdade, tudo perdido entre as sombras, enquanto o caos ao redor crescia. Ainda mais. O que ele deveria fazer? A vida de sua filha estava em jogo, e agora haviam mais segredos a serem revelados. E agora? Ele pensou, o peso da responsabilidade se tornando quase insuportável. Tudo estava prestes a mudar, e o que Roberto sabia sobre sua família e sua vida estava prestes a ser reescrito. Roberto estava ali, o coração acelerado, tentando processar tudo. As palavras do médico cortavam como uma lâmina. Ele sentia que o cenário à sua volta se tornava cada vez mais caótico. Clara estava em perigo, e o tempo se esgotava. E ali estava o político, imponente e desdenhoso, em pé entre ele e sua filha, como se fosse uma barreira intransponível. "Por favor, me diga quem é o pai dela." Roberto implorou, suas mãos tremendo. O médico estava pronto para responder. "Ela pode ter uma condição hereditária que a afete gravemente. Se a situação é como eu suspeito." E a voz dele desapareceu em meio ao ruído.
Foi então que, de repente, um grito atravessou a sala. Ela! O que fizeram com ela? Uma figura apareceu à porta, vestida de maneira elegante, com um olhar determinado, quase feroz. Roberto percebeu que era uma mulher misteriosa, com um ar de autoridade que deixava claro que ela não estava ali para brincadeiras. Sou a mãe de Clara, ela anunciou, a voz firme. Todos se viraram para ela, a atmosfera instantaneamente originando um silêncio pesado. A revelação a atingiu como um furacão. E já é hora de eu assumir o controle disso. A mulher se aproximou da cama e pegou a mão de Clara. Os olhos de Roberto se alargaram. Você? Quem é você? Ele estava realmente confuso, a realidade desmoronando ao seu redor. As peças do quebra-cabeça continuavam a se mover em direções inesperadas. Você não tinha como saber. A mulher continuou, direto para o político, com um olhar desafiador. Ela é sua filha, sim, mas também é minha. E você não vai usar isso como uma arma. A tensão explodiu na sala. O político, que já estava em alerta, agora parecia prestes a perder o controle. Você não pode simplesmente aparecer aqui e... Mas suas palavras morreram na garganta. O olhar que ela lançou a ele era de fogo e determinação. Roberto observou, atordoado. A mãe de Clara? Isso mudava tudo. E Lucas, ao lado, estava visivelmente chocado. Ele olhou para o homem que se dizia o pai, buscando a confirmação nas palavras do médico. Você não sabia que Clara é minha irmã? A revelação erguia uma cortina de dor e confusão. E então a mulher se virou para Roberto, os olhos nublados de emoção. Você é o pai dela, mas eu não tive escolha a não ser deixá-la com você. Ao ouvir isso, o coração de Roberto deu um nó. Era como se todas as suas certezas estivessem sendo derrubadas. Você foi quem deixou minha Clara? A raiva e a incredulidade ferviam dentro dele. Você se lembra de mim, não é? Nós nos conhecemos anos atrás, ela respondeu. A voz agora amolecendo um pouco, mas de poder da revelação pesava no ar. Mas justo então, o monitor começou a apitar ainda mais freneticamente. A equipe médica movia-se em um frenesi e o clima se tornava ainda mais tenso. O enfermeiro chegou a gritar. Precisamos de uma decisão agora. Estamos perdendo o controle. A sala estava um caos total, o alarme soando, as enfermeiras correndo e a verdade revelada ardendo. E, em meio a todo esse desespero, um novo som ecoou, um barulho de vidro se quebrando. O medicador que tinha caído no chão. Quando todos se viraram, momentos de distração se tornaram um horror. O político trocou um olhar carregado com a mulher e foi como se um novo pacto silencioso estivesse se formando. Se você me deixar cuidar dela, vou garantir que você tenha tudo o que precisar. Mas isso precisa parar agora. A mulher finalmente se virou para Roberto, e o que se seguiu foi uma onda de emoções transbordando. Mas tudo aconteceu rapidamente. O coração de Clara começou a falhar, e o caos envolveu tudo. Roberto ficou paralisado. Falar ou não? Qual era o caminho certo? O que ele deveria fazer? As raízes que traziam cada decisão se tornaram visíveis e ameaçadoras, como sombras do passado pairando sobre eles. Então o médico gritou, é agora ou nunca. E a tensão se intensificou, como um fio prestes a se partir. Tudo parecia estar no limite, e Roberto sentiu seu próprio coração afundar na incerteza. Será que conseguiria salvar Clara? E mais importante, quem realmente a estava controlando? Ele olhou para a mulher, a verdadeira mãe de Clara, uma mistura de raiva e desejo de proteção queimando dentro dele. Mas a pergunta que pairava no ar continuava sem resposta. E assim,
Enquanto o caos se desenrolava, Roberto percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Roberto estava ali, o coração acelerado, tentando processar tudo. As palavras da mulher cortavam como uma lâmina. Ele sentia que o cenário à sua volta se tornava cada vez mais caótico. Clara estava em perigo, e o tempo se esgotava. E ali estava o político, imponente e desdenhoso, em pé entre ele e sua filha, como se fosse uma barreira intransponível. Por favor, me diga quem é o pai dela, Roberto implorou, suas mãos tremendo. O médico estava pronto para responder. Ela pode ter uma condição hereditária que a afete gravemente. Se a situação é como eu suspeito. E a voz dele desapareceu em meio ao ruído. Então, de repente, um grito atravessou a sala. Ela! Que fizeram com ela? Uma figura elegante, com um olhar determinado, entrou pela porta. Era uma mulher desconhecida, mas que exalava uma energia forte, como se trazesse consigo um furacão. Sou a mãe de Clara, ela anunciou, e o silêncio pesado tomou conta da sala. O choque a atingiu como um vendaval. E já é hora de eu assumir o controle disso. A mulher se aproximou da cama e pegou a mão de Clara, enquanto Roberto a observava atordoado. Você? Quem é você? Ele estava realmente confuso. A realidade desmoronando ao seu redor. Os olhares de todos se voltaram para ela com expectativa. Você não tinha como saber, ela continuou, dirigindo-se ao político com um olhar de desafio. Ela é sua filha, sim, mas também é minha. E você não vai usar isso como uma arma. A tensão explodiu na sala, e o homem, que já estava em alerta, agora parecia prestes a perder o controle. Roberto ficou paralisado. A mãe de Clara? Isso mudava tudo. O que ele pensava que sabia estava se desmanchando em suas mãos. Ele olhou para Lucas, que estava visivelmente chocado. Você foi quem deixou minha Clara? Roberto explodiu, raiva fervendo em seu peito. E justo então, o monitor começou a apitar ainda mais freneticamente. A equipe médica estava em frenesi, e o caos se tornava ainda mais intenso. Precisamos de mais ajuda, gritou uma enfermeira. E Roberto ficou paralisado. Olhando para o médico, ele viu a urgência em seus olhos. Podemos perder tudo. O médico olhou de novo para Clara. Ela precisa saber a verdade sobre seu pai. Aquilo era uma confusão total. Uma nova revelação pairava no ar, aumentando ainda mais a pressão. Quem é esse pai, afinal? Roberto gritou, desesperado. Junto disso, o político tomou coragem e fez um movimento, como se quisesse avançar, mas a mulher o interrompeu. Você não vai se aproximar dela. A ferocidade de sua voz ecoou pela sala. E então, o que aconteceu a seguir foi rápido demais. Um grito, um estrondo. A porta se abriu com tanta força que bateu contra a parede. Um homem exuberante, com um ar de confiança incrédula, entrou. Era outro político, e o reconhecimento no rosto de Roberto fez seu coração congelar. Eu sou o verdadeiro pai dela, o homem declarou, olhando diretamente para o político presente. E você não terá Clara. A sala ficou em silêncio. Os segredos começavam a desabrochar numa tempestade. A verdade, aquela verdade, transformou tudo em um pânico total. E Clara, enquanto tudo isso estava acontecendo, ficou ainda mais agitada. Então a mulher à sua beira, que se apresentou como sua mãe, sem pensar, exclamou: Clara, querida, você precisa acordar. Você pertence a nós. O monitor de Clara apitou mais uma vez e, em meio a toda a gritaria,
Clara começou a convulsionar. A equipe médica voou para sua direção e a sala novamente se encheu de movimento. Roberto sentiu seu coração afundar. Não, não pode ser. Ele não sabia a quem olhar. Cada revelação parecia abrir novas feridas. Enquanto médicos gritam ordens, Lucas, que estava ao lado, olhou para Roberto e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Eu não sabia. Minha mãe me disse que eu tinha que encontrar você e Clara. Mas isso mudou tudo. O desespero na voz dele fazia o peito de Roberto doer. E justo quando ele pensava que o caos não poderia ficar pior, o alarme começou a emitir um som contínuo e aterrorizante. O monitor de Clara ficou em silêncio e, nesse instante, um médico gritou: É agora ou nunca. Precisamos saber quem realmente é o pai dela. A urgência da situação aumentou exponencialmente. Roberto ficou paralisado. Que verdade era essa? A vida de Clara, a batalha pela vida dela, era uma corrida contra o tempo. E naquela confusão, o que mais poderia surgir das sombras? As percepções desconstruindo suas origens, as relações, tudo mudando. Ele sentiu como se estivesse prestes a cair num abismo sem fim, e a única coisa que restava era a pergunta: quem realmente sabe a verdade sobre Clara? A resposta ainda pairava no ar, como uma sombra misteriosa, enquanto os acontecimentos se desenrolavam em uma dança caótica de dor e revelação. O caos na sala deslanchou com a gritaria dos enfermeiros, mas o olhar de Roberto estava fixo na mulher, que se intitulava Mãe de Clara. Mesmo com as alucinações de confusão se desenrolando ao seu redor, ele absorveu suas palavras como uma esponja. Como ela se atrevia a entrar no meio daquele tumulto e afirmar que tinha direitos sobre a filha dele? O político em pé parecia uma montanha ameaçadora. Uma batalha estava prestes a acontecer e a tensão no ar era quase palpável. Então, antes que alguém pudesse reagir, o monitor de Clara começou a apitar com uma violência que encheu o ambiente de desespero. O som se intensificou e Clara começou a convulsionar severamente. A equipe médica gritou ordens enquanto se moviam em um frenesi. Precisamos de ajuda! Rápido! A enfermeira se enfiou entre eles, mas as vozes se tornaram um eco distante, quase irrelevante em comparação com a tempestade de emoções dentro de Roberto. Mas no meio do pânico, algo inesperado aconteceu. O político, com uma postura rígida e um semblante habitualmente confiante, ficou paralisado. Seu olhar perdido foi para a direção da porta. Antes que Roberto pudesse entender, uma explosão de luz ofuscante invadiu a sala, atrás da figura de um homem que entrou em um turbilhão, despertando olhares perplexos. É hora de parar essa farsa. A voz ecoou com uma autoridade que todos reconheceram. Os olhos do político se arregalaram. Ele conhecia o intruso. Você! Ele exclamou, como se visse um fantasma. Esse homem tinha o rosto marcado por cicatrizes profundas e um olhar intenso. Era o ex-parceiro de negócios de Roberto, alguém que todos achavam ter desaparecido. Ninguém sabia que ele teria tanta importância. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui. O político começou, mas o novo visitante não lhe deu espaço. Mas eu tenho, e Clara é minha filha. O murmúrio na sala cresceu, um tom quase ensurdecedor. O choque crepitava, cada um tentando perceber o que estava acontecendo. Roberto sentiu a vida escorregar de suas mãos. O homem que agora afirmava ser pai de Clara não era apenas um amigo de negócios. Ele era parte de um passado sombrio, e o vínculo dos dois
revelava um segredo enterrado. Ele se lembrava das conversas sussurradas, dos projetos obscuros, de alianças que foram quebradas. Esse homem tinha peregrinado por armadilhas que, se expostas, poderiam despedaçar não apenas a vida de Clara, mas toda a sua. A enfermeira gritava, tentando controlar a situação. Precisamos focar em Clara. E naquele momento de confusão, o menino Lucas começou a chorar. Ele olhou para a mulher que se dizia mãe de Clara e disse: Eu não sabia que estávamos todos ligados assim. Por que você não contou, mãe? As palavras eram um balde de água fria, e a mulher parecia desmoronar. Eu pensei que era para protegê-la, para poder lhe dar uma vida melhor. Olhando para Clara, seu pequeno corpo agitado enquanto os médicos tentavam estabilizá-la, a realidade começou a desmoronar ao seu redor. O ar ficou pesado com a pulsação das revelações. O político olhou para Roberto, e as faíscas voaram. Essa é a sua culpa. Você e suas escolhas. Você estragou tudo. As palavras foram um soco nas entranhas de Roberto, mas ele não titubeou. Não, não sou eu quem controla o destino dela. Essa confusão é um pesadelo que fomos forçados a viver. O ambiente parecia girar. As revelações que se desdobravam entre eles eram como um jogo de dominó que ameaçava colapsar. E em meio a tudo isso, o monitor de Clara fez um último apito agudo. E a sala caiu em silêncio. O caos recuou, como um suspense cortante. O que aconteceria a seguir? A vida de Clara não era apenas uma luta por sua saúde, mas agora um território de batalhas por amor, paternidade e segredo. E a verdade, que preço todos estavam dispostos a pagar por ela. A sala, agora estática, estava prestes a explodir em um novo ciclo de revelações. Ah, como Roberto sentia que isso era apenas o começo de algo ainda mais sombrio. O alarme ecoava, cortando o silêncio pesado que dominava a sala. Cada apito parecia um grito de alerta, e todos os olhares estavam fixos em Clara, que se contorcia na cama. O que mais poderia acontecer? O horror da situação começava a se transformar em uma realidade palpável. Roberto sentia seu coração disparar, como se quisesse saltar do peito. Clara! Ele gritou. Mas seu eco parecia impotente diante da agitação dos médicos e enfermeiros. A mulher que se dizia mãe de Clara, ainda firme, estava ao lado da cama, os olhos dela cheios de desespero. O político, antes tão arrogante, agora parecia atordoado, seu olhar perdido entre a realidade e o que essa revelação significava. O ar estava carregado de tensão, como uma tempestade prestes a estourar, e então, em meio ao frenesi, um rompante brutal. A janela da sala se estilhaçou com força, fazendo com que todos se virassem rapidamente. A luz natural invadiu a escuridão, e em um instante um homem surgiu do caos, com um ar de determinação que não podia ser ignorado. O que está acontecendo aqui? Ele entrou, os olhos fixos em Clara. A cena parou. O homem ostentava uma jaqueta de couro e um olhar intenso. Ele parecia transitar entre o controle absoluto e a fúria. A enfermeira, que havia tentado agir de forma rápida, hesitou. Quem é você? E foi apenas isso que bastou para provocar um turbilhão de reações. Eu sou o pai dela, ele disse, fazendo com que todos voltassem a se mover com intensidade. O político estava prestes a protestar quando o homem continuou. E eu sei mais do que todos vocês. Eu sei sobre o que vocês fizeram. Ele esticou o braço apontando para o político. Seu passado obscuro está prestes a voltar e destruir tudo. O quê? Roberto se sentiu cambalear com a implicação. O que mais estava escondido? O olhar do político se abrandou. A expressão dele
agora mesclava incredulidade e raiva. Ele gritou, mas as palavras soaram fracas, como se ele mesmo não acreditasse. As palavras do novo homem tinham um peso que não podia ser ignorado. O monitor de Clara apitava mais freneticamente, e a equipe médica aumentava a intensidade do tratamento. Ninguém se importava mais com quem era pai. A urgência preenchia o ar. E Clara, mais que nunca, precisava de todos ali, juntos. Ela não pode ser sua. A mulher que se dizia mãe de Clara gritou, a voz dela tremendo. Você não fez parte da vida dela. A sala refletiu o tumulto interno de todos os presentes. E enquanto a tensão subia, Lucas, o menino que se considerava irmão de Clara, olhou para o novo homem. Se você é o pai, por que não esteve aqui antes? O que aconteceu? O novo homem hesitou, a fúria dando lugar à dor. Eu fui enganado. Pergunte ao político. Essa armação foi muito maior do que esperávamos. O murmurinho se espalhou pelo salão. Olhares nervosos trocavam-se, e enquanto todos esperavam uma resposta, algo se quebrou dentro de Roberto. Chega! Sua voz ecoou, cortando o caos. Todos se viraram para ele. Não é hora de apontar dedos. Clara precisa de nós, não das nossas brigas. Mas essas palavras pareciam inúteis enquanto o pânico aumentava. O novo pai de Clara olhou diretamente nos olhos do político. Você sabe onde ela realmente pertence. Sua vida, suas verdades, tudo estava na sua mão. Agora Clara está aqui, lutando por um futuro que vocês destruíram. E quando esse último eco surgiu, de uma forma absurda, o que aconteceu a seguir fez a sala vibrar. Clara começou a relaxar. A pressão que a cercava se agigantou em um milagre. O monitor fez um som final e, de repente, o movimento dela fez todos se calarem. Ergueu uma sobrancelha, apertou a mão da mulher ao seu lado, e Roberto sentiu que talvez, só talvez, Clara estivesse lutando para voltar. Mas a pergunta estava no ar. O que isso significaria? As mentiras, os segredos, os laços familiares conturbados. E se isso tudo fosse apenas a ponta do iceberg? O que mais poderia surgir das sombras quando Clara finalmente acordasse? O ar estava pesado de expectativa, enquanto todos aguardavam o próximo movimento dela. E Roberto percebeu. O que estava em jogo era muito maior do que ele poderia imaginar. Clara finalmente abriu os olhos. A sala, antes cheia de gritos e desespero, agora parecia envolta em uma aura de esperança. Ela piscou lentamente, as luzes brilhantes do hospital fazendo seu olhar brilhar com confusão. Roberto estava ao lado dela, seu coração batendo descontroladamente. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de alívio e ansiedade. Clara, é você! Ele a tocou. Sua mão tremia. Os médicos se moveram rapidamente, um frenesi renovado preenchendo o espaço. A mulher que se dizia mãe de Clara estava paralisada, lágrima escorrendo pelo rosto. Lucas, com a respiração presa, observava tudo como se tivesse presenciado um milagre. Como você se sente, Clara? Uma enfermeira perguntou, recuperando-se do choque. Seus olhos se voltaram para o monitor, a vida pulsando de volta ao corpo da jovem. Estranha, onde estou? Clara murmurou, a voz fraca. O que aconteceu? O olhar dela vagou entre dois homens que pareciam extremamente tensos e uma mulher que parecia mais velha e cansada. Roberto pôde ver em seu olhar que ela ainda não compreendia a gravidade do momento. Calma, filha, disse a mulher, tentando se aproximar. Mas Clara deu um passo atrás, seus olhos cheios de perguntas. Quem são vocês? Os ânimos na sala mudaram. As revelações
os segredos de família. Tudo pesava nas palavras que não foram ditas. O político, que agora se sentia pequeno diante da fragilidade da situação, finalmente decidiu se manifestar. Clara, eu sou seu pai, disse, a voz firme, mas o olhar frágil. Pai? O rosto de Clara mostrava que ela não entendia. Mas por que você nunca esteve aqui? Eu não quero saber de você. A raiva dela era palpável. Calma, por favor, interveio Lucas, que agora sentia o peso da verdade nas costas. Você não está sozinha. Nós todos viemos até você. A coragem dele era admirável, e a garotinha percebeu que havia mais ali do que uma simples disputa entre adultos. O silêncio se estabeleceu, todos segurando a respiração. Clara olhou para Roberto, seu pai adotivo, e seu olhar dizia tudo. Uma mistura de amor, confusão e desejo de proteção. E você, quem é você para mim? Eu sou seu pai adotivo, Roberto respondeu, as palavras saindo com um peso que ele nunca tinha sentido antes. Eu te amo, Clara. Sempre estarei aqui para te proteger. O pai de coração falava com a sinceridade que só a dor e a esperança poderiam proporcionar. As emoções estavam afloradas. A mulher que afirmava ser a mãe olhou para Clara. Sinto muito. Sempre achei que o melhor fosse te deixar com ele. Uma lágrima escorreu de seu rosto, e a sinceridade fez com que Clara parasse para considerar. É muita confusão, Clara sussurrou. E novamente um silêncio opressivo envolveu todos, como se a sala estivesse à espera de um divisor de águas. Então, o médico se aproximou. Precisamos de um histórico familiar, mas o que importa agora é que vocês são uma família, um grupo forte. E Clara precisa que todos lutem juntos por ela. E com isso, um novo entendimento começou a florescer entre eles. Corações pesados dissiparam pela conversa, e a ideia de união, apesar de toda a dor e confusão, parecia brilhar com uma luz tímida. Mas o que seria da vida de Clara após saírem daquela sala? Quem realmente eram e o que ainda poderia impactar suas vidas? Cada um deles segurava fragmentos de um mesmo quebra-cabeça, e nas entranhas do próximo passo seguiria tinindo. Uma nova história pulsava. Devemos enfrentar isso juntos, Roberto declarou, sua voz carregada de determinação. Lucas assentiu, e a mulher respirou fundo. Clara observou tudo, e um novo tipo de força começou a borbulhar dentro dela. E assim, com novas esperanças, todos eles sentiam que o alvorecer de uma nova jornada se formava diante de seus olhos. Era apenas o começo, mas o que viriam a descobrir juntos poderia mudar tudo. E agora, você que acompanhou essa história incrível, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você faz parte desta comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.